Mais uma vez, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, né, a mais um episódio do Jornada Compliance. E aqui eu vou estar ensinando a vocês como ganhar 6 dígitos com a área de compliance saindo da teoria para a prática, né? Que é justamente o que a gente estava conversando ainda há pouco, que há uma escassez grande no mercado sobre o compliance na prática. Você pode ver até algum curso que fala sobre isso, mas o YouTube caiu, será? Para mim aparece o YouTube, Sônia. YouTube, será que caiu, gente? Nada ainda, Sônia. Não voltou, Rusca? Pra mim tá como se estivesse ok. Rusca, eu vou te passar o link que eu acabei de compartilhar. É o jeito. E aí você não vai ficar como se tivesse estranho. Eu vou continuar aqui, tá, gente? Qualquer coisa, depois eu coloco a gravação só da parte do Insta realmente. Mas, sim, voltando. Então, a ideia é ensinar vocês como tá ganhando 6 dígitos, atuando na área de compliance, 6 dígitos por ano, né? Principalmente nessa época de crise, né, sociopolítico-econômica que a gente está vivendo, onde também por conta da pandemia o emprego ficou cada vez mais escasso, né? Está cada vez mais escasso. Só que é aquilo, uma coisa é emprego, outra coisa é trabalho, né? E a gente vai conversar sobre isso também. Eu sou Erika Lamu, vou estar conduzindo vocês nessa jornada, né? E o episódio de hoje do Jornada Compliance, a gente vai estar falando sobre certificação, né? Certificação na área de compliance. Então, será que eu tenho que investir em uma certificação para poder atuar na área de compliance, né? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Muitas vezes a pergunta é até assim, tipo, Érica, qual é a certificação que eu tenho que fazer para atuar no compliance, né? Qual é a certificação que você recomenda para eu começar? Então, primeiro o seguinte, fazer um alinhamento, que eu gosto sempre de fazer no começo. O que é que as pessoas querem dizer com certificação? Certificação é justamente você fazer uma prova e obter uma confirmação de que você tirou uma nota boa naquela prova. Só que é o seguinte, antes mesmo de ser professora de alguns cursos de pós-graduação na área de compliance e Lei Geral de Proteção de Dados, há muito tempo que eu acho que prova não prova nada. No máximo que a pessoa tem boa memória. Mas se o objetivo da certificação é dizer que aquele profissional está apto a atuar naquela área. Só que não é o certificado não consegue comprovar isso, né? Por quê? Porque justamente ele vai trazer ali a teoria, por mais que ele diga assim, não, mas eu simulei uma situação e tal, é diferente de você jogar o jogo na vida real, né? E então, assim, hoje no mercado, em termos de compliance, tem cerca de 8 ou 9, acho que 9 certificações. A grande maioria são certificações internacionais, 7 delas são internacionais. Dessas 9, só 2 envolvem conhecimento prático, que é o que para mim é uma certificação que realmente compensa, né? Então, por exemplo, para mim a melhor certificação do mercado, e aí eu não estou falando de compliance, mas é só para realmente ser transparente com vocês, né? É a certificação do PMI, do Project Management Institute, que é o quê? É uma certificação de PMP, de gerenciamento de projetos. Diz que você está apto a atuar como gerente de projetos, por quê? Porque tem uma parte prática, sim. Tem uma comprovação de horas, ou você pode atuar como gerente de projetos voluntário, mas você tem créditos pela parte prática. E 90% das certificações no mercado, inclusive certificações de TI, não são assim, né? São muito mais voltadas realmente para a parte de prova. E aí aquilo, voltando para a situação do compliance, não é um pedaço de papel que vai garantir, por exemplo, que você tem um faturamento de 6 dígitos por ano.
Eu conheço vários amigos que têm certificação, inclusive internacional. Aí você faz, ai, que massa, poxa, parabéns. E aí? Tu fizesse já a implantação, tá implantando em qual empresa agora? Não, eu estou preparando para fazer e tal. Então, assim, eu não sou contra, gente, certificação, tá? Só para deixar claro, eu não sou contra certificação. Só que a dúvida que eu recebo é justamente o quê? Para que eu comece a atuar no compliance, eu preciso de certificado, né? E aí a resposta é que não, você não precisa de certificado para atuar no compliance, assim como você não precisa ter uma formação específica, assim como você não precisa de uma certificação específica, né? Então é aquilo, eu não posso dizer para você, faça a tua certificação que sua vaga está garantida. Ou então faça a sua certificação que você vai conseguir contrato com aquele cliente. Então é tipo assim, se você for mostrar uma apresentação para um cliente seu e disser, você não vai levar o seu certificado, né? Por mais que você de repente até bote na sua apresentação, a dependendo do cliente ele vai dizer, aí para. Quando você chegar na parte de proposta técnica, né, do recheio, ele não vai querer nem ver sua apresentação institucional, se isso que você tem, que você faz. A depender do cliente, ele vai especificamente lá, beleza, qual é a parte técnica? Isso aqui que você vai fazer, beleza. Qual é a parte comercial? Isso aqui você falou, beleza, pronto. Então, assim, a questão é, você vai conseguir executar aquele serviço, né? Inclusive você como funcionário, você vai conseguir executar aquele serviço para a empresa que é a sua contratante, né? E é isso que vale de fato. E não realmente uma certificação que, como eu disse, a depender da certificação, ela pode não provar nada. No máximo que você tem boa memória, tá? E é aquilo, isso aí não é só para compliance não, tá? Isso aí é geral, para todas as áreas. Por isso até que eu citei a certificação do PMI, porque eu acho que ela é a melhor, é a mais consistente no sentido de realmente certificar que a pessoa tem o conhecimento, a condição de estar atuando naquela área, naquela função, enfim, né? Então, é aquilo, no caso do compliance, assim como não precisa ter uma formação em administração, em direito, ou seja lá no que for, também não é necessário que você tenha uma certificação em compliance para começar a atuar na área, tá? Então, é aquilo, você não precisa estar gastando o seu tempo e seu dinheiro para se certificar se nem, por exemplo, fazer uma outra graduação. Tem gente que pensa isso também, poxa, eu vou fazer agora uma outra graduação. Tem gente que é administrador que diz assim, Érica, tu acha que eu preciso fazer direito para fazer compliance? Não precisa ser advogado para fazer compliance. O advogado pode fazer compliance? Claro que pode, mas não precisa ser advogado para fazer compliance. Então, se você é administrador, você não precisa fazer uma outra graduação para começar a atuar. Assim como você também não precisa fazer uma pós-graduação. É aquilo, gente. É bom para o currículo? É bom para o currículo. Mas é importante que vocês entendam que isso não pode ser um obstáculo para que vocês comecem, tá? Então, vocês não podem cair naquela armadilha de dizer assim, poxa, eu vou me cobrar de ter essa certificação. E tipo, se for uma certificação internacional e você não tiver inglês, ferrou, né? Porque você primeiro vai ter que aprender inglês, porque como é que você vai fazer a prova? Não adianta você até saber de compliance ou até ter experiência prática no compliance se você não souber inglês. Então é mais um atraso no sentido de tempo que você vai levar para adquirir aquele conhecimento, né? Então é aquilo, não existe uma certificação obrigatória para você começar. Diferente, por exemplo, de um exame de direção, né? Que você só pode dirigir se fizer a prova no Detran e aí obter a sua carteira de motorista, né? Não é esse o caso do compliance. E aí tem gente que diz assim, poxa, Érica, mas se eu não me cobrar uma certificação, né? Como é que eu vou começar a atuar no compliance? Então é aquilo, para você começar a atuar no compliance, o que é que você precisa? Você precisa ter um conhecimento técnico ordenado, porque aquilo tem um passo a passo? Tem, né? Você precisa entender qual é esse passo a passo e você precisa conseguir executar esse passo a passo. Mas com qual objetivo? Entregar resultado. Então, se você consegue dar essa entrega para o cliente, dar esse resultado que ele quer, de ter a área de compliance implantada, ou de ter o programa de compliance implantado, ou de ter o programa de integridade implantado, seja no cliente, seja na empresa em que você for funcionário, isso sim é que vai fazer diferença, né? E aí você tem que estabelecer um conjunto de estratégias,
sobre como é que você vai colocar em prática os conhecimentos que você tem, tá? E aí tem formas e formas de estar se fazendo isso, né? Então, em relação à certificação, não pense que ter uma certificação internacional é um atalho para você começar, né? E aí dizer, poxa, eu vou por aqui que eu me certifico e então começo. Você não precisa da certificação para começar a atuar no compliance, tá? Então, fiquem atentos a isso, até porque quando a gente fala nessas certificações, elas são certificações caras, né? Tem certificações de 2, de 3 mil dólares. Aí você vai, caramba, eu vou ter que juntar isso para começar a atuar? Não. É aquilo que eu citei no início aqui da live. Tem gente que tem a certificação, mas nunca atuou. Então é especialista de papel. Não tem uma pessoa com esse perfil, infelizmente ela não vai ter a segurança de estar apresentando uma proposta para um cliente. Ou de, por exemplo, convencer um recrutador de que ela tem as habilidades necessárias para estar fazendo a implantação de um programa de compliance na empresa, né? E aí, sei lá, gastou 18 mil reais para nada. Se não conseguir a vaga, se não conseguir vender uma proposta para o cliente, desculpa, mas eu tenho que... É meio que um tapa na cara, mas é verdade, né? Por isso que eu trouxe esse tema aqui, para alertar vocês que tem gente que pode dizer assim, poxa, bacana, tô assistindo os vídeos de Érica, ela tá sempre falando sobre compliance, beleza, me convenceu a atuar na área, então eu ouvi dizer que tem várias certificações. Qual delas eu começo? Por nenhuma. Porque você vai começar. Então você tem que fazer uma base primeiro, né? Para poder para depois estar investindo numa certificação. Então, eu estava falando que tem uma parte técnica que você precisa saber e precisa ter um conhecimento técnico organizado, justamente por quê? Porque eles precisam estar expostos para você de uma forma ordenada, né, de uma forma cadenciada, a lhe fazer também otimizar tempo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, poxa, Érica, mas eu quero um atalho, né? Um atalho é você usar realmente um material de qualidade, porque às vezes, infelizmente, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vê na internet, porque não é porque está na internet que é verdadeiro ou que é certo. É tipo fake news. Não é porque está na internet que você tem que acreditar que é aquilo que é verdade. Então, por exemplo, eu também atuo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menina no TikTok, que ela dizia assim, e ela feliz da vida, bichinha, me deu uma pena, ela dançando, toda animada, e fazia assim, chegou mala direta, o povo enviando mala direta para mim, call center me ligando, perguntando se eu quero seguro, perguntando se eu quero plano de telefone, agora não pode mais. Eu fiquei olhando assim, eu digo, oi, inocente. Ela fez, isso vai acabar, porque agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu digo, meu Deus, como é inocente. Não é assim, minha gente. Não é porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados que vai acabar o call center, que vai acabar a mala direta, que vão deixar de oferecer produtos. Não é isso, né? Então, cuidado com o que vocês pegam de informação na internet, né? Porque vocês podem entrar realmente numa cilada, podem, de repente, tomar aquilo ali como verdade e depois estar pagando mico. Perder um contrato, perder de fechar um contrato, porque falou uma bobagem, porque falou, sei lá, meio que é como se você acreditasse em fake news e fosse colocar lá no grupo uma coisa que aí todo mundo faz, menina, isso é fake news, não sei o quê. E aí eu não tô falando de política não, tá? Eu tô falando realmente daquelas coisas que às vezes a gente acredita, aqueles boatos, né? Então, assim, cuidado, porque quando vocês buscam o conhecimento com qualidade, né? Um lugar direcionado, vocês conseguem pavimentar realmente essa jornada de vocês de forma mais coesa, né? Com uma qualidade melhor, de forma mais consistente, né? Então, é aquilo. Não sei se vocês já viram aquele experimento que tem. Eu tentei até trazer um vídeo, mas eu tive dificuldade aqui de encontrar um que tivesse no formato legal para estar compartilhando. Deixa eu ver se entrou mais alguém no YouTube. Tem uma pergunta aqui de Leonardo sobre qual seria a melhor certificação para atuar em cargos mais sêniores em compliance. A CPCA é boa. Leonardo, segura a tua pergunta, que eu vou contextualizar um pouquinho e a gente volta para a tua pergunta específica, tá? E aí, o que acontece? Em relação Sim, eu ia dar o exemplo do vídeo, né? Tem um vídeo na internet que é uma experiência que se faz com pedras. Então, o cara pega
tem um pote de vidro, e aí ele tem cascalho, areia mais fina, areia mais grossa, tem brita, né? E aí ele vai, pega a areia, coloca, pega o cascalho, coloca, pega a brita, coloca, e aí quando chega na hora de colocar umas pedras grandes, não cabem todas, e várias ficam do lado de fora, né? E aí no outro pote de vidro do mesmo tamanho, ele inverte a ordem. Ele coloca primeiro as pedras grandes, depois ele coloca a brita, depois ele coloca o cascalho. E à medida que ele vai colocando, ele vai dando uma sacudida no pote. E aqui, o que é mais fino vai caindo, vai se encaixando, vai se consolidando, né? E aí ele consegue colocar toda a areia, 100% da areia, e por fim ele ainda consegue colocar um copo d'água. E aí esse vídeo, tem várias versões desse vídeo, mas umas dizem que é sobre organização, sobre tempo, né? Outras dizem sobre o que é que você vai priorizar na sua vida, se é sua família, né? Se são coisas menores. Mas em resumo é isso. Esse experimento ele explica que você tem que colocar primeiro aquilo que é maior, né? As pedras maiores. E quais são as pedras maiores dentro desse contexto que a gente está falando? As pedras maiores são justamente os fundamentos do compliance que você precisa ter. Então, é aquilo, não adianta você estar colocando uma coisa menor, por exemplo, se preocupar com uma certificação, se você não sabe trabalhar, por exemplo, a cultura da integridade. Então, além de mim, eu conto nos dedos as pessoas da área de compliance que eu vejo falar sobre cultura da integridade. E assim, por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu já fui chamada várias vezes para corrigir projeto, porque com 6 meses caiu por terra. Por quê? Porque foi trabalhado como checklist e não foi trabalhada a cultura. E aí, quando você trabalha a cultura, você trabalha com as pessoas, com a mente das pessoas, você mostra a preocupação da empresa, que aquilo ali deu certo, que ela deseja aquela postura do funcionário, que a alta administração também tem aquela postura. Então, isso faz toda a diferença no sucesso de um programa de compliance. E aí, é aquilo. É muito mais importante, por exemplo, você trabalhar isso de cara, se a sua ideia é começar a atuar agora, do que você tá investindo numa certificação. Mais uma vez, eu não estou dizendo que ter certificação não é bom, não é isso. Mas como a ideia aqui é para quem está começando, comece aprendendo realmente a base, né? Os alicerces. Mais na frente eu vou detalhar mais por onde começar, tá? Mas é aquilo. Lógico, tem um passo a passo para você começar. Para quem quer começar agora, tem um passo a passo. Tem uma ordem que você deve seguir? Tem. E aquilo eu incluo também nessa lista de orientações, você está aprendendo com um profissional que já tenha uma expertise. Justamente por quê? Porque ele vai evitar que você passe por certas dores que ele já passou, né? Você vai... É muito melhor você aprender também com os erros e acertos dos outros. Os erros ensinam até mais, né? Mas é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você ter que passar por esse erro. Você pode até... lógico que a gente aprender com erro é um puta aprendizado. Mas é aquilo, precisa passar pela dor, né? É muito mais inteligente você observar e aprender realmente com os outros do que você tá levando lapada sem necessidade de alguma coisa que você podia estar evitando. E é mais ou menos uma coisa que eu gosto de comparar, mais ou menos como se fosse uma música, né? A questão do passo a passo. Então, quando você vai... o que é que difere uma música de um ruído, né? De um barulho, é você saber as notas, é você saber a intensidade de cada nota, né? Saber qual é o compasso, né? O tempo que você vai estar utilizando cada nota. E aí, quando você faz isso com uma sequência, quando você faz isso de forma harmonizada, né? Aí você tem uma melodia, você tem uma cadência, você tem a harmonia e beleza da música. Diferente de você estar fazendo barulho,
né? Que a gente vê muito por aí, coisas que o povo diz que é música, mas você olha assim, meu Deus do céu, nem letra tem. Então, não é qualquer ruído que é música, né? Da mesma forma, não é um checklist que vai definir um passo a passo ou uma forma milagrosa de você implantar um programa de integridade. Não é isso. Por isso que eu bato tanto nessa tecla da cultura, porque eu quero, qualquer dia desse eu mando fazer uma bandeira só para tirar onda, tá? Cultura da integridade, sabe? Porque é uma coisa que é muito forte, dá muito resultado, mas as pessoas não investem nisso, né? Não trabalham realmente com a cultura. E aí, eu estava falando um pouquinho antes de estratégias, no caso, quando eu falo em estratégia, no sentido de, se você quer realmente implementar, se você quer desenvolver algo que seja melhor, né, que seja mais adequado à realidade do seu cliente, você consegue isso com simplicidade. Você não precisa estar reinventando a roda. Ela já foi inventada. Mas de que forma você está utilizando essa roda? Será que você sabe utilizar? Eu vi um cartoon uma vez, que nunca mais eu esqueci, apesar de esquecer as palavras, mas a mensagem eu não esqueci. Que no quadrinho dizia assim, você não precisa reinventar a roda, mas precisa saber como usar. Aí tinha um homem das cavernas, um rolando a roda do jeito certo e outro arrastando. Tipo, a roda, ao invés de ser em pé, ela estava deitada e o cara estava arrastando a roda. Então é aquilo. Você tem que saber usar o básico bem feito, né? Quem disse que simplicidade não vende? É muito melhor você usar da simplicidade, mas com consistência, do que você tentar usar firulas e não conseguir usar. Então, por exemplo, digamos que a pessoa foi e teimou, disse, não, Érica, você está falando besteira, eu acho que eu tenho que fazer uma certificação, aí vai, faz uma certificação, tal, não sei o quê. Aí quando chega na hora de colocar em prática, aí tenta fazer e acontecer e lá vai, só que nunca implantou. Aí na primeira dificuldade, a casa cai. E aí? E a certificação? Então, é aquilo. Mais uma vez, eu não estou dizendo que certificação não é bom, que não é para ir atrás e tal. Mas para começar, você não precisa de certificação. Você tem uma cartilha antes para aprender. É mais ou menos o seguinte, você tem a sua letra de caligrafia, né? Um caderninho de caligrafia. Geralmente vem primeiro a letra bastão, que é mais simples, e depois vem a letra cursiva. É mais ou menos isso que eu estou falando. Aprende primeiro o básico, para depois faz bem feito o básico, para depois você ir aperfeiçoando, para você ir burilando, né? E aí, quando eu estava falando agora de você saber qual estratégia utilizar para fazer uma implementação de um programa, eu não estou dizendo que pensamento estratégico é fácil, né? Parece que eu estou banalizando. Não é isso, mas a forma mais simples de você executar Deu aqui de superaquecimento no celular. Ui. Deixa eu... Bom, vamos ver. Voltou. Gente, se por acaso cair aqui a live e não voltar no Insta, vocês correm pro YouTube que apareceu essa mensagem aqui, enfim, no celular. Eu tô no Insta no celular. Então é o seguinte, né? Eu não estou dizendo que pensamento estratégico é fácil, mas que pelo simples vocês podem conseguir executar certas manobras que podem ser extremamente difíceis, e se vocês começarem por um nível de detalhamento maior, você não vai sair desse básico, tá? Então, eu gosto de fazer esse alerta, porque quando a pessoa está começando, muitas vezes, né, não sabe por onde começar e vê, poxa, é um marketing muito grande em cima de certificação, e às vezes a pessoa cria aquela falsa ilusão de que ali é a porta de entrada para o sucesso. Quando na verdade não é assim que a banda toca, tá? E eu tenho que trazer a real para vocês realmente, né? Então o que é que eu vejo muito acontecer, né? É a pessoa se subestimar, achar que não tem capacidade de fazer uma coisa se não for por conta de um pedaço de papel. Que é aquele pedaço de papel que vai aumentar a sua empregabilidade, né? E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, o que é que você não deve fazer para realmente estar resolvendo o direcionamento da sua carreira. Porque tem gente que pensa que o direcionamento é dado, né, a porta de entrada é justamente uma certificação. Então é aquilo, você não pode ficar se cobrando, se impondo uma aprovação, né, realmente ser aprovado em uma prova, porque
para começar a atuar, porque isso só vai fazer você procrastinar. Seja porque você vai precisar aprender inglês, seja porque você vai precisar fazer um curso não sei onde, lá vai, mas na prática, né, você pode travar quando começar a colocar aquele conhecimento em prática. Você pode ter dificuldade de juntar realmente aquela grana para fazer aquele curso, aquela certificação mesmo, quando a gente fala de uma certificação nacional. E aí é o seguinte, você pode estar perdendo tempo de deixar de começar numa carreira promissora. Você pode estar colocando empecilhos, obstáculos, que na realidade eles não existem. Né? Eu não posso dizer para vocês que vocês, para começarem, tem que ter uma certificação que não tem. Eu não comecei com certificação. Eu comecei com a prática. E aí, muitas vezes a pessoa isso se poda tanto, né? Se impede tanto de crescer de adiante, às vezes até por querer uma perfeição e pensa logo no nível mais alto e esquece do básico. E aí você está fazendo um desserviço para você e para sua família. Justamente por quê? Porque você vai estar deixando de se tornar aquilo que você poderia se tornar. Porque você pensa que tem que começar a jornada correndo. Quando na verdade você precisa aprender a engatinhar primeiro. Depois você precisa se equilibrar bem andando. Se você não tiver a coordenação motora necessária, você não vai conseguir correr. E você não começa uma jornada correndo. Né? Você não começa a 1000 por hora. Você vai devagar. Você começa a acelerar do zero. Então é isso que eu quero assim, né, alertar para vocês. Não sei se está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando. Mas é aquilo. Por que eu alerto isso? Por que eu trago isso para vocês? Por que eu faço esse alerta? Porque não tem coisa que me deixe mais feliz do que um aluno chegar para mim e contar um resultado que ele teve, né? Dizer uma coisa que ele conquistou que ele achava que nem tinha condição de conseguir, de conquistar, não imaginava que ia chegar naquele nível, naquele patamar, e aí ele chegou. Então é aquilo, se você não fizer isso por você, de ter essa preocupação de solidificar a sua base, de trabalhar bem a sua fundação, como eu comentei ontem na live, na live de ontem, não lembro, você tem que trabalhar bem o alicerce, senão a casa cai. Vai construir uma casa sem alicerce, sem fundação. Pega do zero e vai botando os tijolos, sem ter uma estrutura, sem fincar lá no solo a viga, a base. Primeiro vento que der, primeira chuva, a casa cai. Cai mesmo. E aí é aquilo, né? Eu, particularmente, falando, né? Poxa, Érica, mas eu preciso da certificação para ser selecionado. Eu não conheço ninguém que foi selecionado por conta de um pedaço de papel. Por quê? Porque tem entrevista, tem dinâmica de grupo, tem uma série de análises psicológicas que são feitas, né? Até porque aquilo, o cara pode ser tampa de crush, tirar 10 em tudo e lá vai. Quando chegar na análise psicológica, o cara não passa. Porque ele não tem, não porque é doido, não é porque é doido, é porque não tem o perfil que eles precisam para aquela vaga. E aí você estava achando que era um pedaço de papel que ia fazer a diferença na sua vida, que ia ser o seu primeiro passo para estar atuando no compliance. Coisa linda, mas totalmente enganosa. Não é isso, né? Então você já viu, por exemplo, algum jogador esportivo ser contratado para jogar num time, seja do esporte que for. Eu pensei em vôlei, mas vôlei, basquete, o que for. Porque ele leu um livro onde dizia quais eram as regras daquele esporte, como executar bem a manchete, como executar bem a cortada, como fazer o bloqueio da forma certa. Não. O jogador ele é contratado na equipe por quê? Porque ele joga bem, porque ele sabe jogar, porque ele sabe trabalhar em equipe. O jogador individualista não é contratado, não é promovido. Então é aquilo. Não é só uma questão de você ler o livro que está dizendo a regra, né? O principal é justamente você saber jogar. Deixa eu ver só aqui como é que a gente está. Caí aqui no YouTube, deixa eu me conectar, gente.
Eu esqueci de colocar o cabo hoje. Deixa eu ver aqui se voltou. Acho que ainda não, mas enfim, pelo menos agora está conectado. Então, assim... não sei se já voltou no YouTube, mas vamos retomando. Então, é aquilo. Você não é um jogador, ele não é contratado pelo livro que ele leu, mas pelo jogo que ele joga. Por saber trabalhar em equipe, né? E aí, assim, eu até já vi vagas, né, de emprego que pediam formações específicas, mas que inclusive foram ocupadas por pessoas que tinham uma outra formação, mas tinham uma expertise, tinham uma experiência. E aí não é específico do compliance isso, tá? Então, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é economista, mas ela tem 500 mil anos de experiência em RH. Então, se forem olhar, geralmente RH pede psicologia, não sei o quê, administração, tal, ela é economista. E é uma excelente gerente de RH. Só trabalhou em multinacional. Então, é aquilo, não se limitem, não se podem, não deixem de dar esse primeiro passo, pensando que vocês têm que ter um canudo, um pedaço de papel debaixo do braço para seguir essa jornada, né? Tem um amigo meu, tem gente que está aqui na live que conhece, Márcio Japa. O Japa é gerente de projetos e só de empresa top. E o Japa não tem a certificação do PMI de gerente de projetos. Oh, meu Deus. Aí uma vez eu até conversei com ele, logo quando eu conheci. Curiosidade, você tem interesse de fazer a certificação? Porque eu fiquei curiosa, porque eu sabia que o nível de qualidade dele, de entrega, de experiência como gerente de projetos, era incrível. Não tinha uma pessoa que não elogiasse o trabalho do Japa. E aí ele disse, Érica, é o seguinte, eu há muitos anos atuo como gerente de projeto e nunca me foi cobrada essa certificação. Talvez, se de repente eu viesse a ser cobrado, eu pudesse até estudar, né? Mas é aquilo, na minha equipe eu tenho pessoas que têm o certificado, mas não que eu tenha colocado como requisito, né? Porque eu mesmo não tenho, mas nem por isso eu deixo de atuar como gerente de projeto. Então é aquilo, é muito mais importante a entrega que você faz e a base que você constrói, o alicerce que você prepara para estar atuando na área, do que um pedaço de papel. E é aquilo, eu estou falando de compliance? Estou. Mas isso se aplica a tudo na vida. Qualquer área qualquer área profissional, o exemplo do Japa era na área de projetos, né? Então, é aquilo. Tem outros amigos que não possuem certificação. Por exemplo, tem um amigo meu, Fernando, ele ganha 30 mil por mês com compliance e não tem uma certificação. Mas o que é que ele tem? Ele tem base sólida, consistente. Ele não é um pedaço ele não se vende com um pedaço de papel. Chegar assim, olha, eu tenho aqui esse pedacinho de papel, pegar aqui tenho aqui esse pedacinho de papel e eu tenho capacidade de estar realizando o projeto de vocês, do programa de integridade. Não é isso, né? Então, fiquem atentos, né, com essa situação. Tem um outro caso. Aliás, tem mais 2 casos, é até interessante, que são de arquitetas, né? Um é Sônia. Sônia é petroleira e é arquiteta e atuou na área de conformidade legal. Também não tinha certificação. Nem por isso deixou de atuar. Nem por isso deixou de dar resultado. Mas ela tinha o quê? Tinha a base. Priscila atuou já comigo no compliance, em projeto de compliance. Priscila, arquiteta, e atuou numa grande rede varejista multinacional com compliance. E não tinha uma certificação. Então, aquilo, às vezes as pessoas, elas criam obstáculos que não existem. E aí, eu vou fazer uma provocação. Você está criando um obstáculo ou você está criando uma desculpa para não começar e sair da zona de conforto que você está? É preciso pensar nisso, né? É preciso pensar se você realmente
está querendo seguir por aquele caminho, abdicando de, por exemplo, passar suas 2 horinhas por dia nas redes sociais, vendo meme, vendo coisa engraçadinha, bonitinha. Se quer ver, por mim não tem problema nenhum. Só você não pode dizer que não teve tempo, não tem tempo para estudar, para amolar o seu machado, né? Porque é aquilo, você precisa estudar. Tem que ter a base é construída com técnica, com prática também. Mas você não pode dizer, não, eu não tive tempo, eu não tenho tempo, minha vida é muito puxada, muita correria, enfim, né? E aí é aquilo que eu falei. Quando a gente fala em compliance, para mim, a cultura da integridade é a célula-tronco. Mas pouquíssimas pessoas trabalham na cultura da integridade. E aí o que acontece? Vira só um checklist. E depois de 6 meses, ninguém nem lembra mais. Então, eu acho até que a gente já gravou um episódio sobre cultura de integridade, porque eu gosto tanto desse tema que com certeza eu já devo ter falado. E aí vocês dão uma olhadinha depois lá no site, dão uma maratonada lá, já tem uma série de vídeos, né, falando sobre compliance, né? Então é aquilo, a cultura da privacidade está para o compliance, assim como a cultura da privacidade está para o LGPD. Então, se você não trabalhar a cultura da privacidade num projeto de LGPD, com pouco tempo o trabalho está desfeito. Se você não trabalhar a cultura da integridade num projeto de compliance, com pouco tempo o trabalho está desfeito, cai por terra. Então, é aquilo, né? Muita gente foca no certificado, foca no passar na prova, mas não foca na base, não foca no alicerce, né? Inclusive, assim, eu recomendo que você saiba de forma muito clara, né, justamente essas etapas, esse passo a passo, para saber de que forma você trabalhar a cultura da integridade, né? E a gente está sempre falando sobre esse tema, vai acompanhando aqui que você vai aprender de que forma está fazendo isso. E é aquilo, se você for fazer uma jornada, né, for começar uma jornada, e perguntarem para você, para onde é que você está indo? Se você responder, não sei, não adianta ter placa dizendo vai por aqui. Você não sabe para onde você quer ir. Então você tem que saber o que você quer para saber onde você quer chegar. Érica, isso é clichê, mas é tão básico que precisa ser repetido. Que tem gente que pensa, e assim, pensa de forma inocente. Eu não estou criticando, tirando onda nem nada disso, não. Meu objetivo aqui é esclarecer, tá? Então tem gente que é enganado por propagandas de marketing que dizem que para você começar, é a certificação que vai abrir as portas do mercado para você. Coisa linda. Só que não. Não é um pedaço de papel que vai abrir as portas para você, né? Então é aquilo. Uma cultura, se ela for mal implantada, se ela não for bem trabalhada, né, cultura de integridade, se ela for aquela cultura capenga, se atrasa de vida. O seu programa, ele não vai dar certo. Ele não vai funcionar, né? E aí, assim, não só eu, né, mas muitos profissionais de compliance, eles trabalham por paixão. Então, é aquilo, não é lógico, é bom faturar, adoro, minha gente, eu sou capitalista, né? Eu não sou Madre Teresa, senão eu não estava aqui falando para vocês, eu estava rezando lá no convento, né? Gosto de dinheiro, gosto, não acho que não faz mal a ninguém. Mas não adianta também você trabalhar com uma coisa que você não goste. E aí você precisa perceber se você se identifica realmente com a área, né? Na live de ontem, se não me engano, eu falei sobre isso. Não adianta você estar numa área que você não se identifica. Se você é uma pessoa que gosta daquele atalho, daquele hackzinho, daquele truquezinho, daquele jeitinho, não vai pro compliance. Não é por aí. Não vai dar certo, né? Porque aquilo realmente, o profissional que trabalha com compliance tem que ser aquele profissional que se engaja de fato com a integridade e vai buscando melhorar um pouquinho a cada dia, né? Um passo de cada dia, se preocupando primeiro em saber como girar a roda, porque a roda já foi inventada, você não precisa reinventar, mas você precisa saber que você tem que girar e não empurrar, ou não arrastar, puxar, né? E aí, uma atividade que eu gosto muito
né? Tipo assim, pense numa atividade que você gosta muito de fazer, né? E a última vez que você fez essa atividade empolgante, o que é que aconteceu? O termo até que está sendo usado hoje, você entra em flow, né? Você entra num estado que as horas passam e você não percebe que o tempo passou. Então, você é até assim, é até importante você se colocar quando você chega nesse nível, né, de match realmente com a atividade que você, com sua atividade profissional, é bom até você ficar atento para não extrapolar, porque vai ser natural você trabalhar demais e o corpo realmente ficar cansado. Mas é porque é uma coisa que você faz com tanto prazer que deixa de ser trabalho. E aí fica aquilo, né? Meio que fica confuso se é hobby ou se é trabalho, porque você fica tão feliz que você não percebe. Então, outro dia eu estava preparando um treinamento para um cliente, e aí era um treinamento que eu ia dar orientação remotamente para que ele fosse conduzido presencialmente pela equipe de compliance da empresa. E aí eu estava elaborando jogos de compliance, dinâmicas de grupo, né? Estratégias que a gente poderia estar utilizando para fazer engajamento na empresa, no refeitório, aquela coisa toda. E aí quando eu vi, já ia dar meia-noite. Porque eu não me lembrei de colocar o limitezinho no despertador. Porque é uma coisa que eu amo fazer. Então aquilo, quando você faz uma coisa que você ama, você não vê o tempo passar. Então, fique só, né, atentos realmente a isso, porque para não extrapolar, né? E dediquem o tempo que vocês têm realmente com coisas que acrescentam. Não vão se preocupar se vocês estão começando agora ou pretendem começar. Não pense que para dar o primeiro passo tem que ter um pedaço de papel debaixo do braço. Não tem. Não precisa. É aquilo. Érica, você é contra, você está levantando a bandeira de contra a certificação, não. Não é isso. Certificação é bom? É bom. Quando você já tem uma base, quando você já tem um alicerce, tá? E aí a gente pode combinar o seguinte, vamos fazer uma coisa? Consegue primeiro teus 6 dígitos com compliance. Aí você vai estar com folga financeira para gastar em certificação internacional, para gastar seus $3.000 em certificação internacional, para fazer o curso de inglês, para fazer aquela certificação internacional. Mas aí você já vai ter dado vários passos. Você não vai ter se tolhido usando uma desculpa ou na inocência, né, de achar que você precisa ter aquele investimento astronômico para começar, ter aquela certificação Ultra Blaster para começar, que você não precisa, tá? E aí faz primeiro o teu caixa, né? Começa a atuar, faz a tua reserva e aí depois você entra e parte para fazer uma certificação, parte para investir. Que é aquilo, é aquele exemplo da experiência que eu falei do vaso e das pedras. Coloca primeiro as pedras grandes. Aí depois tu vai colocando o refinamento, aquela areia fininha, aquele, né? Que meio que vai ser um plus. Então é aquilo. Eu não iniciei minha carreira no compliance por conta do certificado. Pode dizer, poxa, Erika, como foi que você começou, né? Não foi com certificado. E eu não vou também dizer para você, né? Comece para o certificado, ou então a ideia não é lhe desestimular. A ideia é trazer realmente a real. Como foi que eu comecei? Sentando a bunda na cadeira e estudando a lei de corrupção, que tinha acabado de ser criada. Só que foi aquilo, foi uma sensação muito parecida com a sensação que eu tive quando eu fui ler a SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos. Que dizia, por quê? Porque é uma lei, a lei de corrupção, né, que ela fala de forma generalista. Ela não é uma lei específica. Ela dá diretrizes gerais. Tem que ter tal coisa, mas não diz que tem que ter tal coisa. Tem que ter um programa de integridade, mas não diz como é esse programa, não diz o detalhamento. E aí, por isso que depois veio o decreto 8.420 para regulamentar a lei de corrupção. E aí, lá sim,
Tem um passo a passo. Mas quando eu comecei, foi com a lei de corrupção. Eu olhava assim e dizia assim, não disse nada. Disse tudo, mas não disse nada. Precisa ter, ok, a gente sabe que precisa ter. Algumas coisas a gente já tinha implantado o canal de denúncia, já tinha, mas até como auditoria interna, e não como compliance, né? O compliance surgiu justamente na empresa que eu trabalhava a partir da lei de corrupção. Então a lei foi em 2013, em 2014 a gente começou com compliance, né? E da mesma forma que eu comecei, muitos outros começaram. Então nem se sonhava falar em certificação. E aquilo, eu não estou dizendo para vocês que vai ser fácil, eu não estou dizendo para vocês que, tipo, você vai ter que estudar, né? Isso aqui, estuda essa besteirinha aqui que tá tudo certo. Não, você vai ter que estudar, vai. Tem um caminho? Tem um passo a passo? Tem técnica? Tem, mas não precisa começar com uma certificação. Muito menos uma certificação internacional. Que é tipo aquilo, né? Você não fez o básico, você vai querer o plus. Tá querendo começar a correr para depois andar, ou sem saber andar direito, aí vai se desequilibrar e meter a cara no chão, né? Um bebê, ele primeiro engatinha, depois ele anda, ele não sai correndo, né? Se ele sai, ele se estabaca no chão, é mais ou menos por aí. Então, faz o seguinte, risque dos seus desejos nos próximos 3 meses ter essa certificação. E arregace as suas manguinhas para estar aprendendo o basiquinho. Que não é pouca coisa, que não é coisa simples. Se você não é o primeiro vídeo que você está assistindo, é a primeira live que você está participando, dá uma olhada lá no canal, Érica Lamour. Tem uma série de vídeos falando do básico. E aí você vai ver que esse básico não é tão básico assim, mas que precisa ter uma solidificação para dar certo. Não adianta você, sei lá, falar Vou começar então pelo sistema de gestão de suborno, ISO 37001, que tem também as certificações nas ISO, né? Que a pessoa pode fazer também. Mas a pessoa vai fazer uma certificação para, sei lá, ser auditor líder do sistema de gestão de suborno, quando não sabe investigar uma denúncia. Adiantou? Não adiantou, né? Eu gosto de trazer sempre exemplos, né? Então, é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma pescaria. Você pode pescar com a isca mais cara, com aquele anzol ultra buster e tal, pá. Mas você pode começar com a vara simples, do jeito tradicional, e ir aprendendo com quem já pescou. Chega lá do lado do pescador, antes de comprar a sua isca, antes de comprar a sua vara, olha, como é que essa vara aí, e como é que essa isca aí, como é que esse lago aqui, e o tipo de peixe, que também tem isso, né? O que é que você quer de resultado? Qual o tipo de peixe? É um peixe assim, assado, enfim, né? Então, assim, pensem sobre isso, né? Porque, assim, se você não tem noção ainda, né, do que é compliance, também não precisa entrar em desespero e dizer, ai meu Deus, né? O que é que eu faço agora? Ou se você até sabe que é compliance, já gastou dinheiro fazendo curso, né, e não conseguiu o retorno que queria, é muito triste, mas é mais comum do que vocês imaginam. Ver um profissional chegar para você e dizer assim, Érica, por onde é que eu começo? Porque eu já gastei rios de dinheiro e nunca ganhei R$1 com compliance. E aí eu vou e dou mentoria, explico, vai por aqui, parará. Porque assim, é aquilo, né? A teoria muitas vezes ela é descolada da prática. Quem nunca leu um livro que quando foi praticar aquilo ali, não funciona, né? Não é bem assim. Às vezes até uma receita de bolo, minha gente, que o povo diz, é igual a receita de bolo. E quem disse que toda receita de bolo dá certo? Quem disse? Eu faço bolo desde que eu me entendo por gente. Acho que desde os 8 anos de idade que eu faço bolo, que eu adoro cozinhar. Outro dia eu fiz um bolo, eu fiz bolo de chocolate, o bolo transbordou e caiu no fogão, e aquele negócio queimando, incensando a casa e não sei o que, e eu desliguei ele, eu moro no quinto andar, desci, você só sentia no hall do prédio aquele cheiro de bolo queimado,
E eu dizia, fui eu, viu, minha gente? Mas já está desligado. Então, assim, quem disse que receita de bolo sempre funciona? Tem receita de bolo errada. Às vezes a gente vai seguir crente que, né? Aquilo ali tá certo, mas não dá certo. Não é tudo que dá certo. Não é toda a receita que dá certo, né? Então, é aquilo. Alguns conhecimentos a gente já tem, né? Meio que já nasceu com ele para estar utilizando no compliance. Tem coisa que é bom senso, é discernimento, né? Mas tem conceitos novos, né? Que vocês, apesar de dizer, poxa, Erika, mas é sobre integridade. Sim, é sobre integridade, mas de que forma você vai atuar? Então, vê, por exemplo, o vídeo que eu falei sobre treinamento de fornecedores, vocês vão ver que é um contexto que apesar de parecer ser lógico, não é, né? E aí é o seguinte, trazendo para vocês, né, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam olhar para a formação do que vocês têm, né? Para então saber, beleza, por onde eu começo? O que é que eu tenho e se o que eu tenho já é suficiente para começar? Então, por exemplo, né, falando em áreas, em sub-áreas dentro do compliance, enfim, em pontos-chave, em alicerce que você tem que trabalhar. Cultura de integridade, anticorrupção do programa de integridade, conformidade legal, mindset de investigação. 4 grandes áreas dentro do compliance para você focar, que é o básico do básico, do básico, tá? E aí, de que forma você vai estruturar esse seu aprendizado, né? Você precisa de um conhecimento teórico, que ele seja organizado, né? É aquilo, não adianta você ler 1000 livros e pega um, define, faz o benchmark, escolhe e segue por ele. Você precisa entender o passo a passo e você precisa conseguir replicar esse passo a passo para gerar resultado. Lembrando que a simplicidade gera muito mais resultado do que uma coisa, né? E aí estabelecer um conjunto de estratégias para tirar essa teoria do papel e conseguir colocar em prática. Então esse é um caminho que você consegue com tranquilidade, sem gastar rios de dinheiro, começar com compliance, sem precisar gastar com uma certificação, né? E aí voltando aqui para a pergunta do Leonardo que ele fez no YouTube, caiu aqui a conexão do YouTube, mas ficou aqui no chat, né? Ele perguntou o seguinte: boa noite, qual seria a melhor certificação para atuar em cargos mais seniors em compliance? A CPCA é boa, né? Deixa eu ver se teve mais alguma dele, que eu tive a impressão que tinha mais de uma. Não, só essa. Então, assim, a CPCA é uma certificação da LEC, tá? É uma boa certificação, é. Só que aquilo, ela não requer que você tenha conhecimento prático. Você só precisa da teoria. E aí você volta para o início do vídeo e vê qual é a minha percepção muito particular sobre essa questão de prova, né? Para mim, prova não prova nada. No máximo que você tem boa memória. Mas, e é como eu falei, né? Eu tenho amigos que trabalham como funcionário, ganhando seus 30 mil por mês como gerente de compliance, sem ter uma certificação. Então, às vezes, é mais interessante, Leonardo, você até tentar buscar uma forma de conseguir experiência em mais empresas, que às vezes a gente entra numa empresa, se acomoda, né? E passa lá 10 anos sem possibilidade de sair, de evoluir na carreira. É um engano terrível que se comete. Esperando que o chefe um dia se aposente ou que ele um dia vá para outra empresa, pelo amor de Deus, né? Vai procurar experiência em várias empresas diferentes para você conseguir se especializar, para você conseguir ter um arcabouço maior de experiência prática. E isso vai ter um peso muito maior do que o CPCA ou de qualquer outra certificação. Pense o seguinte, imagine que você tem uma certificação e uma empresa que você implantou, ok? Aí você vai chegar lá e vai mostrar. Aí do seu lado tem um candidato que pode ter uma certificação e 2 empresas implantadas. 2 empresas no currículo. Vai ter outro peso. Aí depois você pega uma terceira pessoa, que ela tem experiência em ter implantado em 4 empresas. Você acha que vai ficar com a vaga qual dos 3? Pode ter certeza que vai ser a pessoa que teve experiência em implantar em 4 empresas diferentes.
Então aquilo não vai ser um pedaço de papel que vai definir a sua contratação. Vai ser a base que você cria, a forma como você vai consolidar esse seu aprendizado, a forma como você vai aprender, como você vai colocar também em prática o seu conhecimento, a estratégia que você vai utilizar para colocar a teoria em prática, tirar a teoria do papel. Porque aquilo você precisa agregar valor. De que forma você vai conseguir agregar esse valor e mostrar que você agregou esse valor, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal do YouTube, infelizmente, se desconectou. Mas quando eu olhei aqui, ainda estava em 53 minutos, então acho que foi boa parte da live ainda foi gravada, né? Eu estou diariamente gravando, teve gente que entrou agora no final, olá meninas. Eu estou diariamente gravando vídeos curtinhos e colocando no meu canal, o canal Erika Lamour, falando sobre compliance, tá? Inclusive, ontem a gente começou uma série nova, que é quais são os 10 pilares do programa de integridade. Porque eu acabo falando muito nos vídeos e as pessoas comentaram, Erika, fala quais são os 10 pilares. E aí durante 10 dias, eu vou trazer para vocês os 10 pilares. Hoje eu trouxe o segundo pilar. E toda terça e quinta eu estou fazendo lives aqui no Insta e no YouTube com conteúdo mais denso, né? Que são realmente como se fossem aulas para estar falando para vocês de forma mais aprofundada sobre o tema de compliance, porque é um tema que isso que a gente conversa aqui, pode procurar. Você não vai encontrar em outro lugar, você não vai encontrar em outro canal, você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar, né? Por quê? Porque são casos que acontecem, situações pelas quais eu já passei, dificuldades que eu já tive, e aí eu quero trazer para vocês para justamente ajudar vocês a se prepararem para justamente conseguir tirar o compliance da teoria para a prática, né? E aquilo, enquanto que infelizmente, né, vários colegas disseram já que já fizeram vários cursos e não conseguiram ganhar R$1 com compliance, o meu propósito qual é? Ajudar você a faturar 6 dígitos por ano atuando com compliance, tá? Seja você um consultor, seja você um funcionário. É um mercado que está se expandindo muito ainda. Eu sempre digo, há mais ou menos uns 15 anos começou nos bancos, mas meio que ficou por lá. E nas outras empresas começou a partir da lei de corrupção, que ela é de 2013. Então, 2013, 2014, o negócio foi se animando, mas ainda é muito mais comum em empresa grande. Basta você fazer um teste e falar com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, perguntar, tu sabe o que é compliance? Para ver o que eles vão dizer, né? E colegas, assim, realmente de trabalho e tal. Então, é aquilo. Vocês precisam começar o quanto antes, porque já tem muita gente atenta, mas que, tipo, eita, eu vou entrar, eu vou observar, eu vou aprender. Mas sabe aquela coisa de sabe que precisa fazer, mas não faz, não sai da inércia? Então, saiam da inércia, comecem a aprender, comecem a pesquisar. Se inscrevam no canal para estar assistindo sempre os conteúdos que a gente traz aqui. E tá sempre amolando o machado de vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei o nosso bate-papo de hoje. Se quiserem dar sugestão de tema dentro da área de compliance, mande o direct para mim no Insta, ou então mande um inbox para mim no LinkedIn. E a gente vai... Coloque lá nos comentários dos vídeos também. E a gente vai recebendo as sugestões de vocês. E aquelas que forem mais pedidas, a gente vai transformar em vídeo para estar conversando aqui sobre isso, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Um beijão e até a próxima.